Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando e com saudades da tia Amanda, que a tia Amanda também está morrendo de saudade de vocês, tá? Primeiro eu queria agradecer, antes de começar essa aula, eu queria agradecer a participação de vocês na nossa live de ontem. Foi muito legal, adorei ter vocês comigo pra gente tirar as nossas dúvidas, conversar um pouco, né? E aproximar um pouco essa distância, né? Que eu acho que é o mais importante, tirando os conteúdos, em épocas de pandemia, né? Hoje nós vamos ter aula de História e Geografia, são duas aulas que a gente vai estar fechando o capítulo, então vão ser bem rapidinhas, né? Na aula de Geografia nós vamos terminar o capítulo 7, que fala sobre o lixo, né? Hoje nós vamos ver a destinação desse lixo. Nós vimos o que o lixo pode trazer pra gente de malefício quando ele é descartado de uma maneira incorreta. Nós vimos como devemos descartar o lixo da maneira correta. E hoje nós vamos ver os locais que o lixo ele é destinado hoje no Brasil. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai começar lá na página 100, não vamos muito além, porque hoje é História e Geografia, então não botei muita coisa aí pra vocês não se perderem, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre esses locais, qual é a importância deles pro meio ambiente, qual é o melhor local, né, pra gente poder descartar o lixo e entre outras coisas que vocês vão ver no decorrer da aula. Então abre aí o livro na página 100 para a gente poder falar um pouquinho sobre o aterro sanitário, o aterro controlado e o lixão. Esses três tipos de destinação de lixo, geralmente é uma característica que eles têm em comum. Geralmente eles são criados, eles são feitos em locais afastados da cidade, da população. Por quê? Porque o lixo ele traz o mau cheiro, ele traz doenças através de animais, né, que se alimentam dele e podem passar a doença para nós, seres humanos. Então, geralmente esses locais eles são construídos, eles são feitos em locais afastados da população e das cidades. O aterro sanitário é o melhor lugar para se destinar o lixo. Por quê? Porque ele tem toda uma preocupação com o solo. Antes de jogarem o lixo no solo, o solo ele é preparado com uma manta, vai falar no nosso livro, lá na página 100. Uma lona impermeável, o nome, né? Eles colocam essa lona impermeável para o chorume, né? Aquele líquido do lixo, e para o lixo mesmo não contaminar o solo. E por cima do lixo eles vão colocando areia, né? Vão colocando terra para aquele lixo não contaminar o ar, que também é importante, tá? Quinto ano. Então, o melhor lugar para se descartar o lixo seria os aterros sanitários. Infelizmente, nós não temos aterros sanitários em todo o Brasil, né, em todos os locais, os bairros, os municípios, para a gente poder fazer esse descarte de lixo. Então ainda tem esses dois tipos, o aterro controlado e os lixões. O aterro controlado ele é bem parecido com o aterro sanitário, só a única diferença deles, vai lá na página 101. O lixo é coberto por terra também, igual ao aterro sanitário, para que não contamine o ar. Porém, eles não colocam essa lona impermeável no solo para não contaminar o solo. Então ele não tem todo o cuidado que o aterro sanitário ele tem na hora, né, de descartar esse lixo. Por isso que eu disse que o mais recomendado é o aterro sanitário. Temos também os lixões. Os lixões eles eram muito usados antigamente, porém, depois de uma lei feita em 2010, eles foram proibidos. Por quê? Porque todas essas preocupações que a gente vê nos aterros, no lixão não tinha nenhuma. Os lixões eles eram feitos em locais
às vezes perto de rios, de lagos, porque não tinha a fiscalização, né, que tem de hoje em dia. Então ele contaminava a água, contaminava o solo, contaminava o ar. As pessoas que trabalhavam nos aterros eram pessoas que não sabiam manusear aquele lixo, acabavam se contaminando também. E por isso os lixões eles foram proibidos em 2010. Quinto ano. Eles serem proibidos não significa que eles acabaram, infelizmente, né? Deveriam ter acabado, mas não acabaram. Por quê, né? Porque não tem a fiscalização adequada. E muitos lixões clandestinos ainda funcionam pelos municípios aí, né? Do Rio de Janeiro e do Brasil, tá? Depois da gente ver esses locais que o lixo ele deveria ser descartado, o nosso livro ele vai falar sobre a poluição das águas, como acontece a poluição das águas, como o lixo chega na água, ele não sai andando da minha casa e vai para a água. Alguém joga, descarta esse lixo de uma forma irregular na água e aí causa vários problemas, quinto ano, vários problemas que nós já falamos, e o livro ele vai falar um pouquinho mais na página 102 e 103. Na página 104 nós vamos falar sobre o que nós falamos todo o capítulo, né, sobre a conscientização, sobre o consumo e descarte consciente do lixo. Como o lixo ele deve ser descartado conscientemente. E aí nós vamos falar sobre os 3 R's, lembram? Reduzir, reciclar e reutilizar. Quase que eu esqueço. Reduzir, reciclar e reutilizar. São os 3 R's que nós falamos no início desse módulo, né, do livro 2, do caderno 2 de Geografia. E vamos falar também sobre a importância da reciclagem, né? E aí o livro ele vai mostrar que hoje em dia, vocês devem conhecer, porque a gente estuda isso desde pequenininho, existe o descarte do lixo feito por cores. Cada lixeira representa um lixo que nós vamos jogar naquela lixeira representada por uma cor. E na página 105 ele vai mostrando pra gente, né? A gente chama de coleta seletiva. É muito importante, porque na hora que o lixeiro ele vem buscar o nosso lixo, ele pela cor ele já identifica onde ele vai destinar aquele lixo, consegue separar, não corre risco, né, para ele de se furar, de se cortar com aquele lixo, porque ele sabe o lixo que ele está manuseando e os cuidados que ele deve ter com aquele lixo. Então é bom para a natureza, é bom para nós, é bom para os trabalhadores que trabalham com lixo, é bom para todo mundo, né, quinto ano? E aí tem aí, ó, o amarelo, a lixeira amarela é o descarte do metal, a verde do vidro, o azul papel, vermelho plástico, marrom o lixo orgânico, aquele lixo de casa, restos de comida, cascas de fruta, cascas de legume, isso é o lixo orgânico, o lixo que a gente produz em casa. E o cinza é um material que não é reciclado. Pilha, lembra que eu falei da pilha, que eu guardo as pilhas aqui em casa? Então, a pilha é um exemplo de material não reciclado que a gente jogaria nessa lixeira cinza. E quinto ano, é muito importante a gente saber como fazer o descarte do lixo de uma forma correta, porque nós podemos ensinar. Lembra que eu falei que a gente muda o mundo mudando a nossa casa, mudando o nosso bairro, mudando o nosso município, e aí vai ficando grande o nosso estado, o nosso país. Então, se a gente souber como descartar o lixo e ensinar para nossa mãe, para o nosso pai, primo, tio, avô, eles vão ensinar para outros e outros para outros, e aí a gente vai ter, né, uma corrente de pessoas fazendo o que é certo. E é isso que é o mais importante. Deu para entender? Bem facinho esse fechamento do capítulo 7, né, falando sobre lixo. É um assunto que a gente já vem falando todo o segundo bimestre. Agora,
a gente vai para a parte de história. Vou dar um tempinho para vocês abrirem o livro de vocês lá na página 54. Também, como eu disse, é fechamento de capítulo, vai ser bem rapidinho, tá? Abre aí o livro na página 54. Abriram? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre cidades do passado e cidades do presente. Nós estudamos nesse segundo bimestre de História como aconteceram as cidades, como as civilizações começaram a aparecer, como foi feito, né, a divisão de bairros, cidades, municípios, tudo isso historicamente falando. Conseguimos observar isso no decorrer do segundo bimestre. E agora o livro, no finalzinho desse capítulo, desse módulo, ele vai fazer a comparação das cidades do presente e as cidades do passado. O que mudou? O que tem de igual? O que ela traz pra gente como características que não mudaram e a gente continua vivendo, né, até os dias de hoje com essas características nas cidades que nós moramos. E aí o livro vai fazer uma comparação entre essas cidades, vai ter uma imagem, né, uma leitura de imagem para vocês poderem responder, uma atividade de interpretação mesmo, tá? E aí depois de responder tem uma pesquisa, e é sobre a pesquisa que eu quero falar com vocês, tá? Na página 56, ele vai pedir, o nosso livro ele vai pedir pra gente pesquisar a nossa cidade hoje, né? O livro ele vai falar sobre quais mudanças, né? Ele quer saber quais mudanças a nossa cidade, a cidade que você mora, a cidade que eu moro, quais mudanças ela sofreu no decorrer dos anos. O que mudou, o que continua igual, o que acrescentou, se o número da população cresceu ou diminuiu, se a cidade continua sendo uma cidade urbana, se a cidade era uma cidade rural. E aí é uma pesquisa, a gente chama de pesquisa de campo, tá, quinto ano? Vocês vão fazer essa pesquisa sobre a cidade de vocês e vão responder a página 56. Eu espero que vocês gostem de fazer essa pesquisa, né? Porque ela vai ser o fechamento do nosso livro de história do segundo bimestre. Acabamos! Nossa, foi rapidinho, né? Esse bimestre passou voando. Parece que foi ontem que a gente começou e hoje a gente já está terminando o módulo de história. Então façam a pesquisa, façam bem feito para vocês conhecerem a história da cidade de vocês. É importante nós, como moradores, conhecermos a história das nossas cidades. E tem tudo a ver com tudo que nós estudamos durante o segundo bimestre, falando sobre cidades, tá? E aí nós encerramos o segundo bimestre de História. Agora nós vamos fazer atividades de fixação dos módulos que nós estudamos. E mais pra frente vamos ter a nossa avaliação, tá? As atividades quinto ano, tanto de História e de Geografia, das páginas que deverão ser realizadas, vão estar no plural. Não esqueçam de ir no plural para vocês poderem acessar as páginas que vocês têm que fazer, tá bom? E eu espero vocês amanhã na nossa na nossa live de matemática, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima aula!